Olá, querido amigo, olá, querida amiga, que a graça e a paz de Deus habite o seu coração. Bem-vindo ao projeto 10 dias de oração. Quero motivar você a se preparar para o próximo sábado, dia 4 de março. Será o dia D, o dia quando vamos convidar nossos amigos pelos quais estamos orando para estudarem a Bíblia. Nós criamos um site para ajudar você a alcançar esse objetivo. É o site ministerionovotempo.org. No site, você terá 6 opções de estudos bíblicos. Você e seus amigos de oração devem se inscrever no site e escolher qual estudo desejam fazer. Uma vez por semana, vocês deverão se encontrar e no site assistir aos vídeos. Depois, com a Bíblia em mãos, responder a 2 ou 3 perguntas que serão direcionadas pelos pastores que estarão apresentando essas videoaulas. Já no sábado 11 de março, nós começaremos pela Rádio Novo Tempo de Florianópolis o curso bíblico interativo. Isso mesmo, curso bíblico interativo. Você poderá convidar então seus amigos e todos os sábados às 3 da tarde você pode ouvir pela Rádio Novo Tempo ou assistir pelo YouTube, o podcast que nós iremos fazer. Nós iremos transmitir no meu canal Arilton Oliveira. Você poderá enviar também suas dúvidas na hora e os pastores estarão ali para responder a sua pergunta. Não fique de fora desse grande desafio. Queremos milhares de pessoas desejosas de estudar e aprender mais sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. E certamente vidas serão transformadas. Vamos ao estudo de hoje? O nosso tema, movimento mundial. Você já se perguntou por que existem tantas religiões? A resposta não é difícil de ser encontrada. Eu queria ler com você, aqui no livro do Apocalipse, o capítulo 12, versos 1 e 2. O texto diz assim: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Nos Alpes, no norte da Itália e ao sul da Suíça, há muitos anos viveu um povo gentil chamado valdenses. Por muitos séculos, eles mantiveram a luz da verdade brilhando no meio das trevas espirituais. Os valdenses preservavam a antiga fé, que uma vez foi entregue aos santos por Cristo e pelos apóstolos. A mesma fé que havia sido negligenciada e mal utilizada pelos líderes religiosos dos dias de Cristo. Um afastamento constante da verdade corrompia a fé verdadeira. E o livro do Apocalipse predisse as lutas do povo de Deus durante a era cristã, como o texto que eu acabei de ler. Ora, quem é essa mulher que aparece aqui no capítulo 12? Bem, na Bíblia, Deus usa muitas vezes o símbolo de uma mulher para representar a igreja. Uma mulher pura representa seus sinceros seguidores e uma mulher imoral representa o cristianismo caído. Portanto, a mulher pura de Apocalipse 12 deve representar o povo fiel de Deus. A mulher estava grávida. Logo, uma criança estava sendo atacada. Leia agora comigo os versos 3 e 4 do capítulo 12. E viu-se outro sinal no céu, e eis era um grande dragão vermelho. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. O dragão é Satanás, o inimigo mortal da igreja. Você se lembra de como Satanás trabalhou através de Herodes, o imperador romano, para destruir a Cristo, matando todos os bebês do sexo masculino lá em Belém? Mas o menino Jesus escapou com Maria e José, seus pais. Você conhece a história. Depois que Cristo cresceu e começou seu ministério, o inimigo o atacou com uma nova estratégia. Ele abordou agora o Senhor no deserto, com várias tentações ardilosas, mas Jesus não traiu sua fé. Enfurecido, Satanás tentou uma outra tática. Ele atraiu agora os líderes religiosos com seus enganos.
Assim que obteve o controle da liderança religiosa da época, o inimigo usou os líderes para perseguir a Jesus. Aparentemente, eles venceram Cristo na cruz, mas ele ressurgiu vitorioso do túmulo para ascender ao trono de Deus. O diabo ficou totalmente frustrado em seus ataques ao Filho de Deus. Assim, decidiu se voltar agora contra a mulher, a igreja. Ele atacou o povo de Deus com a mesma estratégia que havia usado contra Jesus. Primeiro, o diabo tentou matar a igreja iniciante. Ele usou os líderes romanos como seus agentes, como havia feito contra o menino Jesus. Mas, apesar da feroz perseguição dos líderes romanos, de Nero, de seus sucessores, o cristianismo sobreviveu e se espalhou por toda a terra. Satanás percebeu que não poderia destruir o povo de Deus pela violência. Assim, o inimigo se aproximou da igreja com tentações sutis. Ele pretendia atrair os líderes, fazendo concessões em sua fé. Muitos recusaram-se a ceder, permanecendo fiéis ao Senhor, como Jesus tinha ficado fiel quando tentado. Mas o inimigo conseguiu mais uma vez manipular os líderes religiosos da época. E como no tempo de Cristo, a verdade ficou enterrada na tradição. O povo fiel de Deus se recusou a participar da apostasia e por causa disso foram condenados à morte, assim como Jesus tinha sido. A história registra o fato trágico. Você pode encontrá-la em qualquer livro de história eclesiástica. Os líderes religiosos martirizaram milhões de crentes sinceros que não tinham cometido nenhum crime, a não ser o seguir a palavra de Deus. Durante muitos séculos, os santos tiveram que viver escondidos. Apocalipse 12:6 diz que a mulher, a igreja, fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada, mantida, durante 1260 dias. Interessante, a história confirma isso. No século VI, a igreja foi influenciada pelo imperador Justiniano. E ao expedir um decreto, retirando toda a proteção aos hereges, como eram chamados os fiéis seguidores de Deus. Essa perseguição se deu durante 1260 anos. É o mesmo período que nós chamamos de supremacia papal. Ela inicia no ano 538 e somando 1260 com 538, chegamos a 1798. Exatamente nesse ano, Napoleão Bonaparte interrompeu o poder que vinha oprimindo os fiéis. Assim, durante os séculos negros, como a profecia de Apocalipse predisse, o povo de Deus foi para os esconderijos. Lá nos Alpes da Itália, França e Suíça, eu mesmo pude visitar um desses locais de adoração dos valdenses. Era uma capela secreta chamada Chiesa della Tanna, que quer dizer Igreja da Terra. Só se consegue descer por esse túnel rochoso abaixando-se, colocando as mãos ao chão. E lá dentro você encontra um grande salão onde cerca de 150 pessoas podem se reunir. Nessa mesma caverna, camuflada pela natureza, por muitos anos, os valdenses adoravam a Deus. Mas chegou finalmente um dia em que um grupo de adoradores foi cercado pelos soldados, que fizeram uma fogueira aqui na abertura. O oxigênio foi consumido e os valdenses cantaram louvores a Deus até parar de respirar. Estavam felizes por dar a vida em vez de renunciar à fé. Ninguém sabe quantos crentes verdadeiros derramaram seu sangue durante o longo exílio da igreja no deserto, que durou 12 séculos. Mas, assim como Deus cuidou de seu filho, ele também preservou o seu povo. E como Jesus saiu do túmulo vitorioso, a igreja finalmente deveria emergir de sua habitação do deserto.
Vamos agora ler Apocalipse capítulo 12, no verso 17. O dragão, Satanás, ficou irado contra a mulher, que é a igreja, e foi travar guerra com os restantes da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Temos aqui uma descrição do povo de Deus dos últimos dias. Lembre-se, não estamos falando especificamente sobre religiões, mas sobre o povo de Deus. Você notou quais são as marcas identificadoras do povo de Deus? Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Os 10 mandamentos, como nós conhecemos, eles contêm a verdade de Deus. Verdade essa que não pode ser negligenciada. E quanto ao 4º mandamento? Ele não é uma verdade muito negligenciada hoje, a guarda do sábado? Você já notou que o 4º mandamento, que trata do sábado, é diferente dos outros? 9 dos 10 mandamentos nos dizem o que devemos fazer para Deus e para o nosso próximo. Mas o mandamento do sábado nos diz o que Deus fez por nós. Ele nos convida a partilhar do descanso merecido por Ele, pela obra que Ele realizou. A cada semana, o sábado nos diz para nos afastarmos das obras humanas e descansarmos nas obras de Deus, naquilo que Ele tem feito por nós. E isso é o Evangelho. Sem o descanso do sábado, a obediência à lei de Deus se torna legalista. Jamais se esqueça disso. Não somos salvos por guardar a lei de Deus. Nós somos salvos por descansarmos em Cristo. Isso é o Evangelho. E é também a mensagem do sábado. Entre os deveres essenciais esboçados na lei, o sábado nos oferece a oportunidade de descansarmos nas obras de Cristo, naquilo que Ele fez por nós. Certa ocasião, um menino apacentava as ovelhas do pai. Não muito distante dali, naquele mesmo vale, um outro garoto vizinho também apacentava as ovelhas da família. Bem, os garotos ficaram muito amigos. Um dia, uma forte tempestade chegou de repente. E os garotos, com suas ovelhas, correram e se refugiaram em uma grande caverna. Quando a tempestade passou, era a hora deles irem para casa. Mas surgiu um problema. Eles não conseguiam separar as ovelhas. Eles conheciam algumas, mas tinham dúvidas sobre outras. Finalmente, desesperados, com medo de apanhar de seus pais, eles foram para casa. Um seguiu por uma trilha e o outro seguiu por outra. E o que você acha que aconteceu? Sim, as ovelhas se separaram sozinhas, cada uma seguindo o seu próprio pastor. Você é uma ovelha de Cristo? Você é, se o seguir, quando Ele revelar sua verdade, sua palavra, seja ela qual for. E você pode tomar essa decisão perante o Senhor agora mesmo. A decisão de ser leal, de ser fiel a tudo que você está aprendendo na palavra. Vamos orar hoje por essa decisão? Pai Santo, a Tua palavra nos ensina de que existe uma verdade a ser guardada. Existe um mandamento a ser obedecido. Não para sermos salvos, mas porque o Senhor nos salvou e a obediência é o resultado dessa salvação. Por isso, Pai, ajuda-nos em todas as decisões que nós precisamos tomar. Dai-nos a Tua bênção para esse dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco nesse projeto. Lembrando que amanhã, às 6 da manhã, a gente se encontra mais uma vez para avançarmos no estudo da Palavra de Deus. Até lá!